Ressoa meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente discutiu um pouco a ideia de isomeria espacial geométrica, cis-trans. Vimos que é uma isomeria que ocorre por conta da diferença espacial dos componentes que estão ligados a um determinado carbono. E essa isomeria é dividida em dois tipos: a isomeria geométrica para compostos com ligações duplas e para compostos cíclicos. No último vídeo a gente discutiu quando eu tenho o quê? Uma ligação dupla. E nesse vídeo a gente vai ver a isomeria geométrica, mas voltada para compostos cíclicos. Vamos lá? Então, o foco desse vídeo é a ideia dos compostos cíclicos. Em compostos cíclicos não é necessário haver dupla ligação. Ou seja, você pode ter alcanos de cadeia fechada, que são os cicloalcanos, que é o que normalmente acontece. Eric, pode ter ligação dupla? Pode, mas você pode sim ter os cicloalcanos. Por que, Eric? Porque o ciclo, a cadeia fechada, impede a movimentação e a rotação dos átomos de carbono. Com isso, os átomos que estão ligados a esse carbono, eles não vão conseguir se mexer. E quando você tem essa isomeria em compostos cíclicos, pelo menos dois átomos de carbono que compõem um ciclo devem apresentar dois grupos diferentes ligados a eles. Como assim? Olha para cá. Então eu tenho um exemplo aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um ciclopropano, tá? Nesse ciclopropano, em dois carbonos, eu tenho o que? Os radicais A, B, X e Y. O que acontece? Acontece que, a mesma maneira que a gente viu antes, os radicais ligados a um determinado carbono precisam ser diferentes. Então aqui, ó, A precisa de ser diferente de B e X precisa ser diferente de Y. Só que a gente pode ter o quê? AB iguais a XY. Então a gente pode ter o quê? Compostos radicais em carbonos diferentes sendo iguais. Se forem iguais, beleza. A gente vai ter o quê? Cis e trans normal. Se não forem iguais, a gente vai cair naquela segunda condição que nós vimos na classificação de Z e E. Aí a gente vai ter que procurar o quê? O radical que tem maior massa molar. Então olha para cá. Dá um exemplo para vocês. Então eu tenho aqui, ó, um ciclobutano e nesse ciclobutano eu tenho radicais metis, tá? Nesse primeiro aqui da esquerda, o que acontece? O radical metil, olha, eles estão para baixo. E se eles estão na mesma direção para baixo, eles estão juntos. Se eles estão juntos, eles estão na conformação cis. Quando eu tenho a nomenclatura desse composto, eu vou dar um nome exatamente igual que eu dava. Só que na frente a gente vai botar o prefixo cis. Então qual é o nome dele? Olha só, isso aqui eu tenho o quê? 4 carbonos, não tem? Começa a contar por onde? A gente pode começar a contar por esse carbono ou por esse, tanto faz. Vamos começar pelo da esquerda. Depois, a gente vai procurar a ramificação ou o radical que tem uma menor numeração, que no caso é o da direita, que vira 2. Então, como é que a gente vai dar o nome? Olha, eu não tenho dois metis para baixo, juntos, então vira cis. Cis 1,2. Eu tenho dois metis, então dimetil. E qual é a cadeia principal? Ciclobutano. No caso da direita, o que acontece? No caso da direita, olha, o metil agora, o que acontece? Está em posições diferentes. Eu tenho um para cima e um para baixo. Então cai naquele caso da escadinha. Olha a escadinha. Se eu tenho essa escadinha, o que vai acontecer? Eu vou ter um trans. Então como é que vai ser o nome? Exatamente igual ao anterior. Só que em vez do prefixo cis, a gente vai ter o prefixo trans. Beleza? Então o nome dele vai ficar o quê? Trans 1,2 dimetilciclobutano.
butano. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje foi curtinho. A gente falou sobre cis e trans quando a gente tem o quê? Uma cadeia fechada. Então a gente vai olhar quem é que está ligado para um determinado carbono e ver se ele está para cima ou para baixo. Se os dois estiverem para cima, cis. Se um estiver para cima e outro para baixo, trans. Se os dois estiverem para baixo, cis. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Beijos no elétron.